Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Florival. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Fazermos o comentário da nossa revista da Escola Dominical, Ministério Madureira. E nessa oportunidade que Deus nos dá, nós vamos estudar a lição 9. Essa lição 9 vai ser ministrada dia 1º de setembro de 2024. A lição 9, com o título A Importância e a Relevância da Contribuição para a Pregação, Crescimento e Desenvolvimento da Igreja. A lição 9. O nosso texto de referência está em 2 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 8. Então vamos ler aqui o texto, que tem por base aqui o nosso comentário. Vamos ler então lá, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. E também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou, em riqueza a sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram isso como nós esperávamos, mas si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse aqui é o nosso texto de referência. Tomar um pouquinho de água aqui para garganta seca com esse tempo frio. Esse aqui é o nosso texto de referência, que nós vamos estudar aqui a lição 9 do título dessa lição. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 8, do versículo 1 até o 5. Aqui no primeiro tópico nós temos a contribuição à luz da Bíblia. A contribuição à luz da Bíblia. No primeiro ponto nós temos um ato de fé. No segundo, um ato de gratidão. No terceiro ponto nós temos um ato de amor para com a obra de Deus. Isso é no primeiro tópico aqui, desse título da lição. No segundo tópico, como se deve contribuir. Devemos contribuir com regularidade. Garganta seca, frio, tossindo um pouco, mas vamos lá. No segundo ponto, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Devemos contribuir com alegria. Aqui no terceiro tópico nós temos o resultado da contribuição. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Segundo, a contribuição financeira honra a Deus. Terceiro, a contribuição resulta em abundância de bênçãos. Esse é o esboço. Estou com muito tossino.
Tá fazendo muito frio, a garganta seca. Não tá fácil não. Que os irmãos possam nos compreender aí a tossideira desse tempo seco e muito frio. Esse aqui é o esboço da nossa lição. E o tema da nossa lição é a lição 9, né? A lição 9. E o tema da nossa lição é a importância e a relevância da contribuição para a pregação e crescimento e desenvolvimento da igreja. Antes de entrarmos aqui no estudo, você que é aluno de escola dominical, você que é professor, e você também que gosta de aprender a palavra de Deus, eu peço você nesse momento para se inscrever em nosso canal. Nosso canal só tem 6 meses, né? É um bebezinho, né? É um recém-nascido, é bem novinho. Eu peço aí a sua ajuda para que nós possamos estar crescendo, para que mais pessoas possam estar recebendo a palavra de Deus, né? E assim nós também sermos abençoados através de você se inscrever no nosso canal. Você pode estar nos ajudando a crescer no YouTube e assim mais pessoas podem receber os ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu peço a você para se inscrever no canal. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus possa abençoar a nossa vida. Então, vamos lá para o estudo. A contribuição à luz da Bíblia. Nesse primeiro tópico aqui, nós vamos citar alguns personagens bíblicos que ofertaram a Deus e foram aprovados por Deus, porque tiveram comunhão com Deus e tiveram fé para ofertar a Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos ver que a questão de ofertar a Deus, tanto na questão do dízimo, na questão da contribuição financeira, é preciso ter fé na palavra de Deus e entender que Deus recebe, né, essa nossa oferta de gratidão. É um ato de fé. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, pois o justo verá da fé. Está lá em Hebreus capítulo 10, 38. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Tossindo muito, a garganta seca. Que os irmãos aí possam nos compreender por essa dificuldade. Então nós vamos continuar a leitura aqui. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A oferta de Abel foi excelente porque foi feita por fé. Embora a viúva pobre tenha ofertado 2 moedinhas de pouco valor, agradou a Cristo porque o fez com fé. Entretanto, tudo que tinha, por isso Cristo elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que os outros. Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que as pessoas ofertam, mas quanto à fé que temos no coração. É importante falarmos também que Deus, Ele não aceita somente a oferta pela fé, mas Deus aceita também por causa da comunhão que nós temos com Ele. Através da comunhão que nós temos com Deus, Ele vai ofertar a fé, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo e importa que os verdadeiros filhos de Deus também andem em santidade com Deus. Observe bem que Deus recebeu a oferta de Abel, porque Abel ele era um homem bom, ele tinha um coração bom, ele era um homem temente a Deus. Ele era uma pessoa boa, ele obedecia a palavra de Deus. Ele era uma pessoa temente a Deus. Então, a primeira coisa que Deus faz quando nós apresentamos uma oferta para Ele, ou seja, quando nós vamos entregar uma oferta, o dízimo, oferta,
para contribuir com a obra de Deus, Deus ele vai atentar primeiro para a nossa vida. Como está a nossa vida com ele? Né? Certamente nós vamos ver que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque Caim, a Bíblia fala que ele era filho do maligno. As obras de Caim eram obras malignas. Ele fazia a vontade de Satanás, que Satanás era o seu pai, e ele fazia a vontade do diabo. E a palavra de Deus fala assim que Deus recebeu a oferta de Abel, porque Abel não somente ele ofertou com fé, mas a fé dele, que ele tinha em Deus, levava a ele ter uma vida de retidão, uma vida justa, uma vida de fé, uma vida em que ele agradava a Deus no seu comportamento, né? No seu estilo de vida, na sua obediência à palavra de Deus, né? Os mandamentos de Deus ali. Então, Abel, ele foi recebido, a oferta dele foi aceita por Deus, não foi simplesmente pela fé, porque muitas pessoas que não têm comunhão com Deus também têm fé. Muitas pessoas que não têm contato com Deus têm fé, mas o que Deus vai atentar para nós é a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa comunhão com a palavra dele, e Deus assim ele vai receber a nossa oferta, porque nós temos comunhão com Deus. Não é simplesmente ter fé, mas é uma fé viva, uma fé poderosa, é uma fé na palavra de Deus, né, na doutrina, nos mandamentos, nos preceitos da palavra de Deus, que vai agradar a Deus, e Deus ele vai receber a nossa oferta, e por fim Deus ele vai nos abençoar. Nós vamos ver também nesse exemplo bíblico da viúva, que aquela mulher ela deu tudo que ela tinha. Chegava lá muitos fariseus lá, colocavam uma grande soma em dinheiro, né, lá no templo, e Jesus ficou observando aquela viúva. Ela deu 3 moedinhas, ela deu tudo que ela tinha, então ela deu pela fé. Aqueles homens que estavam ofertando, que Jesus observou, eles estavam dando o que sobrava da renda que eles tinham, do dinheiro que eles tinham. Mas aquela mulher não, aquela mulher, ela ofertou com fé, porque ela deu tudo que ela tinha. E a palavra de Deus fala assim que Jesus se agradou dela, porque ela fez com fé, né? Então nós vamos ver que aqueles outros lá ofertavam, dava mais do que ela, porque davam o que sobrava da sua renda, né? Então nós vamos ver que aqui no texto aqui, né, ó, a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, pois o justo viverá pela fé. Não somente a oferta ou dízimo, mas tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser pela fé. Tudo. O trabalho em que nós trabalhamos, a porta que Deus abriu, nós devemos orar a Deus e acreditar que Deus abriu essa porta através da nossa fé. Tudo que nós fazemos para Deus, nós devemos fazer por fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós não vimos Deus, mas nós sentimos Deus porque Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então devemos andar por fé, né? E essa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus, é fundamentada nos mandamentos, nas doutrinas, nos preceitos que Deus, né, através da sua palavra, nós fazemos a vontade de Deus. São 2 coisas que operam na igreja. Primeiro, o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo e a palavra que trabalha na vida do crente ou na vida da igreja. O Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus. Ele coloca em nosso coração o desejo de aprender mais da sua palavra. Vamos aqui para o segundo ponto, um ato de gratidão. A gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração humano. Por reiteradas vezes somos convidados a não esquecer que o que Deus fez por nós. Está lá em Salmos 103, né? De número 1 até o 6. É bom lembrar que Salmos, a gente não pode, quando a gente for falar de Salmos, quando nós formos ler alguma coisa em Salmos, nós não podemos falar que é capítulo ou versículo, porque Salmos é o gênero dos Salmos, né? A maneira com que ele foi escrito
o gênero literário, é classificado como os livros poéticos. Então, por esse motivo, sempre que você for ler o livro dos Salmos, você deve pronunciar como números e não como capítulo ou versículo. A expressão correta é falar número, número 51, 72, 100 e tal, e assim por diante. É importante isso. Não podemos falar que Salmo é capítulo ou versículo, porque quando ele foi escrito, ele foi escrito no seu gênero, o gênero dele é de outra maneira. Então devemos falar o número, não capítulo ou versículo. Vamos continuar a leitura aqui. Tudo quanto temos temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Então, uma das coisas que Deus se agrada da nossa vida é a gratidão. A gratidão na nossa maneira de viver. Não reclamar por aquilo que Deus não nos deu ainda, ou seja, uma promessa que Deus fez na nossa vida que não se cumpriu ainda. Devemos se agradar por aquilo que Ele já nos deu, não por aquilo que Ele vai dar. Daquela profecia, daquela bênção que Deus Ele nos prometeu. Mas devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. De ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar e pagar o preço do pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir, e nos comprar com seu sangue, para que nós possamos ter direito da salvação. E agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Se estamos vivos, se estamos respirando, se temos um teto, uma cama, um alimento, tudo isso nós devemos ser gratos a Deus, porque assim Deus Ele se agrada. No terceiro ponto aqui, um ato de amor para com a obra de Deus. O rei Davi deixou isto bem claro, quando afirmou que a sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. E ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, ouro e prata particular, que eu tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Nós vamos ver que Davi ele contribuiu dessa maneira para a construção do templo, quando ele estava muito avançado em idade e estava chegando os dias da sua partida. Estava chegando os dias da sua morte. E ele fez essas ofertas de gratidão a Deus para a construção do templo. Ele não ia usufruir lá do templo em que o templo que ia ser construído pelo seu filho. Então nós vamos ver que Davi, ele fez essas doações, essas contribuições, o ouro e a prata que ele deu, para o ornamento, para ornar, para embelezar, para deixar o templo bonito, nas obras, nessas obras que ia ser usado esse material, ele deu porque ele amava a Deus, Ele tinha um amor constante a Deus e ele queria ver a casa de Deus construída. Vamos aqui então para o segundo tópico. Vamos aqui fazer um resumo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E nós vamos falar coisas aqui importantes aqui, principalmente para você que é professor de escola dominical, para que você possa estar enriquecendo as suas aulas domingo. Quando você for dar aula, dá para você enriquecer as suas aulas com alguns comentários aqui dessa lição bíblica. Então vamos aqui para o segundo tópico, como se deve contribuir. Primeiro, devemos contribuir com regularidade. Segundo, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Terceiro, devemos contribuir com alegria. Usando a expressão todo o primeiro dia da semana. Está lá em 1 Coríntios 16, 2. Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os preceitos bíblicos. Dessa forma, ensina que a contribuição deve ser pessoal, constante e programada. Devemos ter regularidade e perseverança em tudo que fazemos. Não é diferente com
com relação à contribuição. Agindo assim, a seu tempo ceifaremos. Aqui nós vamos ver que devemos contribuir com regularidade, ou seja, devemos sempre no culto, devemos levar uma oferta para dar na casa de Deus, né? E devemos por mês entregar os nossos dízimos à casa de Deus, porque lá é pago a luz, lá é pago, né? A casa de Deus tem manutenção, tem despesas, tem produtos de limpeza, tem conta de água para pagar, tem conta de luz, né? Tem obreiros que moram longe, muitas vezes não tem o dinheiro para pôr gasolina no carro. E é para tudo isso, e principalmente, né? Muitas vezes o irmão fica desempregado e está passando dificuldade financeira, então aí é importante que tenha cestas básicas, né? Na contribuição, o pastor possa pegar aquele dinheiro que ele recebeu dos irmãos, e ele comprar cestas básicas, colocar na igreja lá, para fazer um trabalho social. A palavra de Deus fala assim que devemos ajudar a todos, principalmente os da família da fé, ou seja, a igreja. Então, a igreja precisa, porque às vezes o irmão fica desempregado, às vezes tem algum irmão que passa necessidade. Então, a igreja, o dízimo, a oferta é para isso. É para fazer o trabalho social, é para socorrer os irmãos que estão passando dificuldade. É para isso. Devemos realmente amar a obra de Deus. E a obra de Deus é feita com pessoas. E nós precisamos realmente estar socorrendo as pessoas. Então, a obra de Deus, a igreja, precisa ter. Toda a igreja precisa ter uma pessoa, né, para estar a par de todas as dificuldades ali. Uma pessoa que está à frente do trabalho social, para sempre estar vendo as dificuldades dos irmãos, ou de uma pessoa que vai para a igreja lá, para o templo, muitas vezes não é crente, né? E nós precisamos ajudar essas pessoas, fazer um trabalho social. E para isso é preciso nós levarmos a nossa oferta nos dias de culto, precisamos dizimar, né? Porque nós precisamos fazer isso aí com regularidade. Porque todo dia tem pessoas que precisam de tomar café, precisa de almoçar, de jantar, e muitas vezes os irmãos ficam, né? Não tem esse negócio da pessoa falar, tá desempregado, tá passando luta, tá? Muitas vezes falta um gás, às vezes falta uma coisa na vida do irmão, um mantimento. Então nós precisamos realmente fazer a obra de Deus com amor. Ver a necessidade de cada irmão, quando estiver passando necessidade, procurar ajudar, procurar contribuir. E para isso toda a igreja precisa ter uma pessoa que seja responsável para o trabalho, né? Trabalho social da igreja. O trabalho está ajudando as pessoas que estão precisando de ajuda, não só da igreja, mas também de outros irmãos, de outras pessoas que precisam da nossa contribuição. A palavra de Deus, eu repito, diz: ajudai a todos, principalmente os da família da fé. Amém? Então precisamos, e para isso funcionar, precisamos sempre contribuir na obra de Deus. No segundo ponto, né, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Deuteronômio, capítulo 16 e 17. E o apóstolo Paulo reitera essa mesma verdade conforme a sua prosperidade. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade permite que todos contribuam indistintamente, se exigir de alguém, contribua mais do que o outro. Então nós vamos ver que nós precisamos contribuir, né, segundo as nossas condições. Se você ganha 10 mil por mês, se você der 100 reais de oferta em um culto público, não vai te faltar, né? Porque você ganha acima da média da população brasileira.
se você ganha 5.000 reais e der uma oferta de 50 reais, não vai te faltar, porque de acordo com a bênção que Deus te deu, não vai te faltar, porque você ainda, mesmo ganhando 5.000, você ganha acima da média da população do Brasil, da média, né? A média salarial. Agora, se você ganha 2.000 reais, né? E você der 5 reais de oferta, não vai te faltar, né? Embora que 2.000 reais seja a média do salário da população brasileira, se você der 5 reais não vai te faltar. Então nós precisamos ofertar conforme a bênção de Deus, conforme as nossas condições, né? Então o que acontece? Infelizmente aí tem muitas igrejas por aí, não quero citar nome, que só falam em dinheiro. As pessoas não vão lá para prestar um culto de adoração a Deus. As pessoas não vão lá para servir a Deus, mas vai em determinado lugar, né? Só fala em prosperidade material. E a pessoa muitas vezes recebe uma lavagem cerebral na cabeça dela, recebe uma lavagem cerebral, e ela pega todo o dinheiro que ela tem, todo o pagamento, às vezes vende o carro, às vezes vende a casa, e ela entrega tudo lá na mão do cidadão, que se diz homem de Deus. E essa pessoa, ela acredita, porque o cidadão lá, o sujeito, ele fala, olha, se você der tudo que você tem, Deus vai te dar 100 vezes mais. Ele pega um texto da Bíblia isolado, e ele forma ali um discurso em cima daquele texto, uma interpretação, ele forma ali uma heresia, torcendo o sentido da palavra de Deus, e a pessoa que vai lá já vai nesse propósito, buscando só bênção material, buscando só prosperidade material, e essa pessoa, ela é muitas vezes enganada por causa disso, pega todo o dinheiro que ela tem e ela dá. Mas a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ofertar a Deus conforme a bênção que Deus nos dá. A bênção que Deus dá. Devemos ofertar a Deus com sabedoria. Devemos ofertar a Deus com fé. Devemos ofertar a Deus com alegria. Devemos ofertar a Deus com amor. Devemos ofertar na casa de Deus com sensibilidade, olhando para a necessidade do irmão. Mas devemos ofertar a Deus segundo a bênção que Deus nos deu, segundo as nossas condições. Então nós devemos ter sabedoria da palavra de Deus, por isso que é importante. Aí a pessoa vai em determinada igreja por aí e acaba dando tudo que tem, depois fica frustrada, depois para de ir para a igreja, fica revoltada e fica daquele jeito, porque a pessoa ela acreditou na heresia, naquela pregação que a pessoa fez, e ela fica decepcionada e muitas vezes ela fala até que Deus é errado. Mas Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, e devemos fazer tudo com sabedoria. Terceiro, devemos contribuir com alegria. Deus ama o que dá com alegria. O referido texto é bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, cuja ordenança é sobre a contribuição exige que a mesma seja sem tristeza ou constrangimento, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Uma motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos, sabendo que isto concorrerá para a bênção de outros e trará glória ao nome do Senhor. Na verdade, todas essas ações da vida cristã devem ser feitas com alegria. Ir à casa do Senhor com alegria, ler a Bíblia com alegria, servir ao Senhor com alegria e exercer a misericórdia com alegria e contribuir com alegria que é agradável a Deus. Então, podemos concluir aqui esse segundo tópico, dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A alegria faz parte no reino de Deus. O crente que tem comunhão com Deus é um crente alegre, mesmo na prova, mesmo na luta, porque ele tem a alegria da salvação. A alegria da salvação nos motiva, né? Saber que nós estamos obedecendo a palavra de Deus, sabendo que nós
estamos rejeitando o pecado, sabendo que nós estamos orando, né? A nossa própria conduta, o nosso comportamento, o caráter cristão, que é gerado pelo Espírito Santo, né, no nosso interior. Nós podemos se alegrar na presença de Deus, porque no momento que nós vamos orar, nós sabemos que Deus vai receber a nossa oração, que Deus vai nos abençoar, porque a obediência à palavra de Deus gera alegria em nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre, o coração daquele que tem o Espírito Santo, o coração daquele que anda na presença de Deus, mesmo na luta e na prova, é um crente vitorioso. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que devemos contribuir com alegria. Glória a Deus por isso, né? Então, nós vamos ver que a alegria é muito importante na vida do cristão. Vamos aqui para o final. Como eu falei para os irmãos, vamos fazer um resumo, né? Se não fica muito longo aqui os comentários aqui da revista, nós vamos aqui resumir bastante, para não ficar também cansativo para os irmãos. Então vamos aqui para o final, terceiro tópico, né? Resultados da contribuição. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Em Malaquias 3:10, o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mantimento refere-se a tudo o que era usado no santuário. No Antigo Testamento usava-se o óleo, especiarias, e as cadeias, o pão da proposição, a lenha para o altar, ingredientes para o altar de incenso, animais para o sacrifício diário. Isso só era possível com a contribuição do povo. O templo de adoração, a casa do Senhor, precisa da contribuição financeira tanto para ser construída quanto para ser mantida. A contribuição é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento dos pastores e missionários e obreiros, a aquisição de terrenos, a construção de templos, assistência social, bem como toda a manutenção e expansão da obra de Deus. Eu não sei na igreja desse Ministério Madureira, mas onde eu congrego no Belém, nós temos o culto de missão e ali nós ofertamos uma oferta de contribuição para os missionários que estão em vários lugares do Brasil, na África, em muitos lugares, né? E os missionários passam muita dificuldade, muita luta. Então, esse culto de missão que nós fazemos na Assembleia de Deus, né, e a oferta missionária, é justamente para isso, para sustentar os missionários que estão fazendo a obra de Deus, né, em lugares longe muitas vezes do Brasil. E até no próprio Brasil tem muitos lugares carentes e os missionários, né, deixam muitas vezes a esposa, a família para sofrer em prol da obra de Deus. Então nós temos o culto de missão e nós ofertamos, né, para o sustento desses homens de Deus que estão fazendo a obra de Deus e eles necessitam da nossa contribuição financeira. Há 3 maneiras de fazer missão. Indo fazer missão. Segundo, orando pelo missionário. E terceiro, contribuindo com dinheiro, contribuindo com dinheiro, né, nessas ofertas para o sustento dos missionários. Então, tem aqueles que não vão fazer missão, mas tem aqueles que oram em prol daqueles que estão indo fazer missão. Né? Então, o que acontece? Então, é dessa maneira. Aqueles que vão, aqueles que oram e aqueles que contribuem para a obra missionária. Vamos aqui caminhando para o final. A contribuição financeira honra a Deus. No contexto de Provérbios 3:9, fica bem claro que um dos aspectos primordiais de contribuir é honrar o Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua casa, da tua renda. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. A ordenança para a oferta foi dada para a glória do Senhor e não para o benefício pessoal de Moisés.
Outro exemplo dessa verdade encontra-se em Filipenses 4,18, assegurando que Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses. Isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave, como sacrifício agradável a Deus. Irmãos, nós devemos entender que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos o templo do Espírito Santo. O que nós fazemos na igreja, nós também fazemos para Jesus. Porque Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 24, ele fala, o que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, devemos se alegrar com os que se alegram, e ter os mesmos sentimentos de uns para com os outros. Então, devemos realmente contribuir, e o nome de Deus, através da nossa contribuição, vai ser glorificado. É tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus fala assim, que nós devemos fazer tudo que nós fazemos na igreja, a nossa contribuição, a pregação, o ensino, tudo que nós fazemos na igreja é para glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado em tudo que nós fazemos. E na oferta não é diferente, na contribuição. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus, bem porque se você tem um dinheiro, se você tem saúde, se você tem a porta de emprego que Deus abriu, se você fez um curso superior, foi Deus que te abençoou, Deus te deu sabedoria, Deus te deu saúde, Deus te abençoou, Deus te guardou, Deus prosperou a tua vida, Deus te deu condições. Então, é Deus que fez tudo isso em nossa vida. Então, nós devemos contribuir para o nome de Deus ser glorificado, né? Porque foi Deus que fez tudo isso. Deus nos livrou, Deus nos abençoou, Deus prosperou, Deus nos perdoou, Deus nos curou, nos livrou, nos abençoou. Então, é para Ele. Aí Paulo fala assim, dele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas, né? Está lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala assim, olha, dele, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Então é tudo para Jesus, amém? Tudo é para Jesus. Vamos chegar aqui no finalzinho. O texto de Malaquias 3:10, 12 fala-nos de janelas abertas no céu, que se referem não apenas às bênçãos materiais, mas toda a sorte de bênção espiritual. Quando o crente contribui na casa de Deus, é suprida a obra de Deus, cresce. O testemunho da igreja resplandece, os povos reconhecem o Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Foi a promessa que Deus fez ao povo de Israel lá no deserto. Deus pediu que o povo de Israel trouxesse o dízimos da casa de Deus, e Deus ia abençoar poderosamente a nação de Israel, porque os sacerdotes, o trabalho deles era o trabalho integral no altar, era 24 horas no altar. O trabalho deles era trabalhar na obra de Deus. A tribo de Levi, né? Os obreiros da casa de Deus, os sacerdotes. Então, era através das ofertas, né? Das ofertas lá, que era mantido a casa de Deus, né? Para manter os sacerdotes, os obreiros da casa de Deus. Então, nós vamos ver que Deus fazendo isso, sustentando os ministros lá no templo, porque o trabalho deles era o trabalho no altar, de receber o sacrifício, interceder pelo povo de Israel, como mediador, como reconciliador, o sumo sacerdote. Então Deus iria abençoar poderosamente a nação de Israel, através deles trazer os dízimos para o sustento da casa de Deus e a manutenção também da casa de Deus. A palavra de Deus diz que Deus abriria os céus e derramava uma bênção muito grande sobre o povo de Israel, né? No momento que eles
fossem obedientes à ordenança de Deus de manter a casa de Deus e o sustento dos obreiros e dos sacerdotes. Que Deus abençoe você que chegou até o final aqui deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, professor, você que é aluno, você que gosta de aprender a palavra de Deus. Chegamos aqui no final com 40 minutos, o vídeo estamos reduzindo aí, cada vídeo que nós fazemos, nós estamos reduzindo o tempo. Para não ficar uma coisa muito fadigada, nós fazemos aqui um resumo, do estudo da escola dominical. Então, chegamos aqui no final e eu peço para você mais uma vez, se inscreva em nosso canal, deixa aí um like, um joinha, pode fazer o comentário, eu leio todos os comentários, tá? Eu vou ler todos os comentários e eu espero você na próxima aula. A próxima aula nós vamos estudar a lição 10, a relevância da igreja na sociedade e a sua importante função social. A relevância da igreja na sociedade e a sua importante função social. Aqui nós vamos aprender muitas lições importantes para a nossa edificação e o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu pastor. E fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.